No vídeo de hoje vamos falar sobre o Vino 11, um fundo de lajes corporativas. Vamos comentar a aquisição da sede da Rede Globo em São Paulo pelo fundo, que foi inclusive um assunto bastante comentado no final do ano passado. E vamos avaliar se de fato foi um bom negócio. E também vamos comentar aí alguns detalhes aí sobre os números apresentados pelo fundo, especialmente aí seu dividend yield. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E vamos começar falando do portfólio do fundo com dois edifícios na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles é a sede da própria administradora do fundo no Rio de Janeiro, em que o fundo possui 100% dos quase 5 mil metros quadrados do prédio. Está totalmente ocupado atualmente. O prédio fica no Leblon, região que apresenta alguns dos metros quadrados mais caros da cidade do Rio de Janeiro. O fundo possui também 100% de um prédio na região do Humaitá, bairro que fica entre Botafogo e Lagoa Rodrigo de Freitas. Está com 96% dos 8.200 metros quadrados ocupados no momento. Indo agora para a cidade de São Paulo, o fundo possui 2/3 do edifício Oscar Freire 585, ocupado pela WeWork e pela Vitacom. Está com taxa de 100% de ocupação. O fundo possui 2/3 também do prédio Vitacorá, no Alto Pinheiros, um prédio que está 100% ocupado pela WeWork e Abril. Seguimos, temos o BBS, que é onde o fundo possui 100% dos 5.300 metros quadrados. Esse prédio fica na região da Chucre Zaidan. Já em Alphaville, o fundo possui 100% do prédio da sede da CIA, com quase 8.000 metros quadrados. O fundo possui 38% do Lab 1404, um prédio de 4.800 metros quadrados na Vila Madalena, e possui 100% do Cardeal Corporate, na região de Pinheiros, um prédio de somente 2.600 metros quadrados. O fundo possui 85% do Haddock Lobo 347, um prédio de 8.100 metros quadrados na região da Paulista, e, por fim, o que se tornou a maior área do fundo, recentemente, tem a aquisição da totalidade da sede da Rede Globo em São Paulo, com 39.000 metros quadrados. Mais à frente, vamos entrar um pouco mais em detalhes dessa aquisição. Resumindo, com a aquisição do prédio da Globo, houve uma concentração de 39% da receita desse único contrato. O segundo colocado é a própria 20, com 17%, e o terceiro é a Vitacom, com 11%. Portanto, somente em 3 locatários a gente tem 67% do total do fundo. São 69% de contratos atípicos, sendo 71% do total em São Paulo e 29% no Rio de Janeiro. Em termos de segmento, temos o peso da Globo no fundo, que agora leva para 43% dos seus inquilinos no segmento de comunicação e mídia. Vamos entrar um pouco mais no detalhe agora da aquisição da sede da Rede Globo em São Paulo, que se tornou altamente relevante para o fundo. O edifício foi adquirido por 522 milhões de reais, com cap rate de 7,6%, ou seja, vai permitir uma receita de quase 40 milhões por ano, considerando o primeiro ano de vigência desse aluguel. Vendo os históricos das aquisições apresentadas pelo fundo, trata-se da segunda pior aquisição, ligeiramente abaixo da média do fundo. Para que ficasse na média, o rendimento com aluguéis deveria ser algo em torno de 500 mil reais a mais por ano para seguir a média das outras aquisições do fundo. Vamos falar agora da operação que o fundo fez para fazer a aquisição desse prédio. 35% do valor do prédio será pago mediante a nova emissão de cotas que já foram emitidas, inclusive. E a seguir vamos entrar um pouco mais no detalhe do que representa essa emissão de cotas para o fundo.
65% do valor será pago por uma operação estruturada, com vencimento daqui a 15 anos e 12 meses de carência. O valor será calculado entre o maior dos dois fatores, o IPCA mais 6% ou o NTN-B 2030 mais 1,5%, que hoje estaria com uma taxa de IPCA mais 6,7%. Portanto, hoje a taxa usada seria esse IPCA mais 6,7%. E por fim, no primeiro ano de vigência desse contrato de locação, é esperada a receita de 39,7 milhões de reais. O impacto final estimado pelo fundo foi de aumento de somente 1 centavo por cota no resultado recorrente do fundo. Alguns comentários iniciais. O contrato fechado com a Globo foi um contrato atípico, com prazo de 15 anos, igual, portanto, à operação de estruturada que foi feita em paralelo para a aquisição do prédio. Não me parece que foi divulgada a informação sobre o critério de reajuste do contrato entre a Globo e o fundo. E isso vai, de fato, influenciar a rentabilidade no longo prazo. Essa correção deveria ser igual ou maior ao IPCA mais 6,7%, que é a taxa de correção desse financiamento que o fundo está fazendo para a aquisição do prédio. O impacto de 1 centavo por cota é muito pequeno pelo porte da operação realizada, sendo que o fundo fez uma operação que hoje representa quase 40% da sua receita. Vamos falar agora da emissão de cotas que suportou essa operação. Foram emitidas quase 4 milhões de cotas novas para esse fundo. Essas cotas representam um aumento de 30% no valor total de cotas disponíveis em circulação no fundo. Ou seja, agora o valor total recebido do fundo vai ser dividido por um número 30% maior de frações. Os 39,7 milhões recebidos pelo fundo no primeiro ano representam uma receita de 3,3 milhões por mês. Se considerarmos que as cotas novas pagarão 35% desse valor, pois o restante será pago pela operação estruturada, temos que esses 30% de cotas a mais representam uma receita adicional de locação de 1,16 milhões de reais mensais. A receita média do fundo até então com aluguéis foi de 5,21 milhões mensais. Esse incremento representa um aumento de 22% das receitas de aluguéis. Por essa ótica, também não me parece ter sido um bom negócio para o fundo. Para a Globo, certamente foi, pois a empresa conseguiu pegar dinheiro, se comprometendo a pagar de início 7,6% em um momento em que temos taxa Selic, por exemplo, na ordem de 9,25%. E, por fim, o mercado não me parece ter reagido bem à notícia que saiu no dia 17 de dezembro, penalizando o valor da cota do fundo desde então. Vamos falar agora do valor do aluguel médio do fundo, abaixo do valor de mercado, que está em R$ 104 por metro quadrado. A aquisição do prédio da Globo ficou com um valor abaixo ainda, de R$ 85 por metro quadrado, portanto, ligeiramente ainda abaixo da média de locação do próprio fundo. Mais um ponto a ser comentado aí sobre essa aquisição. Um ponto positivo para o fundo é o registro de inadimplência zero há pelo menos um ano. A taxa de ocupação do fundo aumentou para 95,8% com a aquisição da sede da Globo. Ela está em um patamar acima da média de mercado no momento. Mas para frente vamos ver também essa questão sobre o dividend yield do fundo. Fique até o fim para conhecer a sutileza desses números. Se você quiser uma análise de outro fundo, ação ou BDR, deixe nos comentários. Com a inclusão do imóvel da Rede Globo, tivemos um aumento do valor total do portfólio de imóveis. Por outro lado, essa inclusão aumentou as obrigações a prazo. Dos 673 milhões que a gente tem de obrigações do fundo, 509 milhões somente desse processo de aquisição da Globo, sendo 76% do total.
Devemos comentar também que houve uma reavaliação dos valores dos imóveis do fundo, reduzindo em 5% o valor patrimonial da cota. Como já comentado anteriormente, a renda dos imóveis do fundo está na casa dos 5,2 milhões de reais por mês. No entanto, neste mês o fundo distribuiu um valor maior devido ao resultado acumulado não distribuído anteriormente. Neste gráfico, vemos em cinza, nessa sombra cinza, o resultado acumulado não distribuído ao longo do tempo. O resultado positivo no gráfico se deve à venda de um imóvel que era uma loja da Renner e que foi apurado esse ganho de capital. A diferença a distribuir no momento já é menor. Com isso, devemos ter uma queda de rendimento do fundo nos próximos meses. E essa é a maior pegadinha desse fundo, que pode apresentar um valor alto de dividend yield, mas no futuro, para manter esse patamar, dependeria de ter ganhos não recorrentes, como aconteceram aí no ano de 2021. Segundo apresentado pelo próprio fundo, pegando o horizonte desde o final de 2019, o Vino 11 apresentou um resultado melhor que o IFIX, como podemos ver nesse gráfico. Em termos de negociação do fundo, o fundo é negociado acima de 2 milhões de reais por dia, sinalizando um certo nível de liquidez. E agora vamos fazer uma comparação do Vino 11 com outros fundos de laje corporativa. Em termos de dividend yield, o Vino 11 apresenta o melhor resultado. No entanto, devemos lembrar que existe aquela questão relativa aos resultados não recorrentes nesta conta. Por isso, não devemos olhar somente o dividend yield para investir. Em termos de preço por valor patrimonial, o Vino é um dos fundos menos descontados, possui uma quantidade de investidores intermediária, em torno de 100 mil investidores, e um percentual de caixa adequado para a realidade dos demais fundos. Seu patrimônio líquido chega próximo a 0,7 bilhões de reais, abaixo dos maiores fundos desse tipo na Bolsa de Valores. Vou deixar aqui os links dos vídeos com análise do BRCR11 e do HGRE11, para que se possam comparar os resultados com o Vino e fazer uma melhor avaliação aí se você pretende investir nesse mercado de fundos de escritório. O valor do fundo está sendo negociado próximo a R$ 50, como vemos, e depois do início da pandemia ainda não recuperou o patamar de preços de antes. O número de cotistas, como comentei, está um pouco acima de 100 mil. Quem investiu no fundo teve uma perda de valor, quem investiu há 2 e há 1 ano, principalmente pela queda do preço da cota, que não foi compensada pelo histórico de rendimentos do fundo. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer o investimento em Vino 11. Do lado positivo, a gente tem uma taxa de ocupação mais alta, inadimplência zero, há 1 ano pelo menos, e um nível de liquidez bastante adequado para negociação nos mercados. Do lado negativo, a gente tem a concentração do portfólio em 2/3 da receita em 3 inquilinos somente, a aquisição da sede da Rede Globo em si não aparenta ter sido um negócio tão bom que traga um rendimento tão significativo para o fundo no futuro. Os rendimentos acumulados não distribuídos aumentaram de dividend yield que ele está no momento, mas para os dividendos futuros, esse rendimento acumulado não deve ser, já está acabando, né? Não vai ser distribuído mais, e outros fundos com relação preço por valor patrimonial mais interessantes no momento.